Bom, gente, uma coisa fundamental que eu estava pensando agora, como explicar democracia. E aí estava me lembrando do futebol. Vai parecer uma coisa sem pé nem cabeça, mas tem pé e tem cabeça. Se vocês têm alguém que gosta muito de futebol, já ouviu falar na democracia corintiana. Aquele movimento iniciado pelo Sócrates, em que tentou fazer de um time do futebol uma democracia em todos os sentidos, de liberdade, de posicionamento, de consciência política perante a sociedade em que esse clube se apresentava. E se vocês se lembram um pouco do outro movimento, houve um movimento antes de 2014, ou pré-Copa de 2014, a Copa do Mundo, do Juca Kfouri e de um grupo de gente do futebol, comentadores de futebol, que tentavam rediscutir uma reestruturação ou uma nova federação, Confederação Brasileira de Futebol. E faziam críticas ao Ricardo Teixeira, toda essa cúpula do futebol, que sempre esteve muito ligada à Rede Globo, nas transmissões de campeonatos e demais. Todo esse escândalo que veio com a FIFA e papapá, tem a sua explicação também nesse mundo político pós-golpe, pós-2014, que significa o não aceitar determinadas coisas que vinham se gestando e que havia que pará-las de alguma maneira, porque indubitavelmente, dias mais, dias menos, esse movimento do Juca Kfouri e de outros se manifestando, ia ter um crescimento, ia ter uma evolução. E aqui vai outra coisa importante. No futebol, por mais que tu tenha técnica, preparo físico, condições econômicas, um bom estádio, grama correta, nem sempre o time que tem tudo isso ganha. Por quê? Porque durante 90 minutos, tu tem 22 pessoas que se movem de formas diferentes e que tu não tem como estabelecer uma regra para isso. É meio caótico. E o caos é que leva a que determinados acontecimentos aconteçam e outros não. Então, isso ensina a esse time organizado, super preparado, que por mais que ele esteja preparado, às vezes ele perde e ganha o time do outro lado. Ou, ao contrário, ele esmaga o outro. Essa dicotomia, ou esse aprendizado do perder e ganhar e não sempre estar super preparado, garante a vitória, é que faz do futebol uma aula de democracia. Mas vamos a outro processo, que também ocorre. Lamentavelmente, eu não sou simpatizante do Neymar, tenho pavor dele, pelas condições políticas e culturais que ele representa, não sou simpatizante, mas tenho que reconhecer uma coisa que é um fato. Se o Neymar tivesse concorrendo sozinho, ele seria o rei do futebol. Lamentavelmente, ele veio a concorrer numa época, ou num momento histórico, em que existe um Messi e um Cristiano Ronaldo. E agora, para a desgraça dele, também existe o Benzema. Então, ele está concorrendo num momento que, historicamente, ele poderia ser o melhor, mas agora ele tem 3 ou 4 de
da mesma potencialidade que ele e com uma cultura e uma educação e cultural melhor que a dele. Portanto, ele se esvazia. Aqui vai o que está acontecendo hoje no bloco antigolpe. Tu tem o PT, com a sua maior liderança, e quadros de excelente nível, como não dá para negar, e tu tem um Boulos, que representa também esse campo antigolpe, com características brilhantes, quizás um pouco mais jovem, herdeiro provavelmente de tudo isso, mas que está concorrendo no momento em que ele deu o seu recado, hoje teria que estar, é brilhante, tem todas as condições de ser uma grande liderança, mas ainda tem o Lula que lhe dá sombra. Tu tem uma lideranças do PCdoB maravilhosas, estupendas, mas que perante também o gigantesco que se transformou hoje a Manu, dão sombra. Então tu está concorrendo num campo que está muito fértil, que por sorte, dentro dos golpes que a gente tem, estão surgindo lideranças muito interessantes. O campo antigolpista tem plantas muito boas, diferentes, que podem coabitar juntas. Isso é fantástico. Mas cria uma certa confusão. E aqui vamos falar um pouco do Ciro. O Ciro é uma planta desse lado. Ele não é do lado de lá. Ele não é um cara de direita antinacionalista. Não. O Ciro é nacionalista. O Ciro é um setor moderado que está rompendo com essa aneba, com essa massa indefinida, e está mais ainda não, e compete, lamentavelmente, com um campo que tem muita fertilidade. Muita fertilidade. Que dos movimentos sociais nasceram muitas ideias, que vão repicar em qualquer momento. As plantas a primavera está aí, e ela está florescendo. Então, esta é uma realidade. O Ciro se desbota um pouquinho no campo político, o Neymar se desbota demais, por sorte, no campo futebolístico, e esta é a realidade que a gente tem. Negá-los é impossível. Aplaudi-los também não é totalmente. Mas a gente tem que estar com eles aí. Eles são possíveis aliados. Aliado não quer dizer conversar e te aliar e caminhar junto um tempo. Não quer dizer que tu tenha que caminhar junto permanentemente. Não é um casamento. É um flerte. É uma cana no ar. Tu pode tê-la. Ninguém te proíbe. Seja discreto, não faça escândalo. E deu. Tu pode tirar uma cana lá. E a maioria deve tirar. Agora, não é casamento. Casamento é outra coisa. Casamento a gente pode fazer no campo similar ao nosso. Com os outros a gente pode olhar, ter um lance, ter um amorico, ter Isso a gente pode, porque ninguém é de ferro. Até o santo peca.
de vez em quando. Então, a gente pode dar uma namorada, pode curtir um pouco. Curtir é uma coisa, casar é outra. Casamento, relação profunda, isso só pode existir entre parecidos. A não ser que existe entre diferentes, mas um dos diferentes se anula perante o outro. Porque não há como estabelecer uma convivência com gente muito diferente. O coletivo requer ceder, perder partes dos indivíduos para tu ganhar no coletivo. Bom, os partidos do golpe não estão a fim de fazer isso. Os partidos antigolpistas, do lado de cá, podem ter alguns deslizes às vezes, mas são do mesmo campo. Eu não posso acreditar que as bases do Partido Socialista de Miguel Arraes, da Fundação João Mangabeira, se percam porque 3 ou 4 lideranças decidem se juntar ou ir contra, se apaixonar perdidamente pelo Temer e esquecem os seus compromissos principais. Não, isso não dá para entender. Eu não posso acreditar que um partido que o Brizola fundou com Abis Nascimento, que tem postulados e princípios interessantes, esteja totalmente, todo ele, entregue, ou todo o partido se apaixonou realmente por um mar de mulheres bonitas que existem do outro lado do campo da direita. É impossível. Eu não posso acreditar que o PPL do Jango Filho, que vem do MR8, que é do Prestes, possa ter uma paixão repentina pela direita. Não dá. Não fecha. Não fecha. E se não fecha, não fecha. Então, o tempo histórico é diferente do tempo humano. Eu faço votos de que eles retomem as bases e deixem de pular no canteiro que não é o deles. Ponto. É simples. É muito simples. Isso é simples. É aceitar que humanos cometem erros, se apaixonam, deliram e, em um determinado momento, retomam as suas bases iniciais. Feitos que possa ter, o Renan fez isso. Ele foi a favor de uma série de coisas no início, mas quando chegou a hora do pega para capar, ele disse não. Há um namorico? Há. Namorico não é casamento. Namorico não é uma relação estável. É namoro. Então, tudo bem. Quer namorar com o PT lá em Alagoas? Namore. Eu não tenho problema. Isso não me assusta. O que me assusta é outra coisa. É a gente estar discutindo isso. Isso não é discutível hoje. Deixa passar o tempo e vamos ver como se dá. Esta é a verdadeira razão.